No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da Uzi Minas. Inclusive, ela foi uma das primeiras empresas a divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2023. Vamos ver aí como se comportaram os seus principais indicadores econômicos e algumas informações adicionais divulgadas no balanço da empresa. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então trazendo aí as informações dos resultados anuais, então 2022 foi o ano fechado que a gente tem aí, né? A gente observa aí que 21 subiu de patamar, né? Um crescimento significativo em termos de receita e junto foi o lucro e o EBITDA da empresa. Já 22 a receita se manteve aí um pouquinho abaixo de 21, mas houve uma queda significativa aí no lucro líquido da empresa, indicando aí um aumento de custos de maneira geral para a empresa. Abrindo agora o primeiro trimestre, né, que já temos aí o resultado de 23, a gente observa aí uma queda de patamar no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 22. E junto com essa queda de patamar, a gente traz o lucro também, né, ficando em um patamar aí um pouco mais baixo. Comparando nos últimos 4 anos, ele só perde para o primeiro trimestre de 2020, que foi justamente o início da pandemia. Então, um impacto significativo em 2020. Mas a gente já percebe que o resultado apresenta aí uma tendência um pouco menor aí no ano de 2023, né? Fechar o ano num valor menor. Dentro do resultado da empresa, percebemos aí que 57%, quase 58%, foi oriundo aí da área de siderurgia, depois mineração com 33% e 8,6% na área de serviço. Essa é a participação no resultado do primeiro trimestre de 23. Olhando agora os dividendos, a gente teve aí bons pagamentos de dividendos no ano de 2021 e 2022, mas de maneira geral a gente observa pelos resultados da empresa que trata-se de uma empresa bastante cíclica. Depende aí muito dos ciclos econômicos aí de retração, expansão da economia. E com isso apresenta uma irregularidade muito grande de resultados. Então, anos com resultados muito bons e anos com resultados negativos, inclusive. Em termos de dívida da empresa, a gente observa aí que a dívida bruta se manteve num patamar aí quase constante ao longo dos 4 últimos anos, mas a dívida líquida ela caiu bastante, então a empresa está com uma posição de caixa relevante e praticamente aí capaz aí de compensar quase a totalidade da sua dívida. O valor patrimonial da empresa apresentou aí um aumento, principalmente aí com um bom resultado de 2021 e tem se mantido nesse patamar mais alto desde então. A relação preço-lucro da empresa apresenta oscilações bastante significativas. A gente já percebe que, com o resultado muito bom em 2021, a relação despencou. Mas agora ela está em um patamar de negociação mais alto, com a atualização aí dos lucros da empresa. Comparando agora os em Minas com outras empresas do setor, e aí é interessante notar, a gente tem um vídeo de Uzi Minas do terceiro trimestre de 2022, a gente percebe aí que teve uma variação significativa nos números de Uzi Minas. Eu acho que vale a pena, depois de ver esse vídeo, se você está interessado em Uzi Minas, olhar como estava o resultado lá atrás e comparar aí a evolução da empresa. Em termos de dividend yield, dentro das companhias nacionais, que são as 4 primeiras, né, Uzi Minas, CSN, Gerdau e Ferbasa, a Uzi Minas é o menor valor. Temos 2 empresas estrangeiras, a Parker Hannifin e a Nucor, e essas duas, né, naturalmente, aí, empresas estrangeiras têm uma tendência de serem negociadas a um patamar de preço um pouco mais alto e, consequentemente, dividend yields mais baixos, né?
A relação preço-lucro da Usiminas está elevada, chegando próximo aí ao da CSN, né? Fica aí na segunda maior posição entre as nacionais. PEBIT é o maior das nacionais. O PSR, aí se inverte a situação, sendo a menor a Usiminas, e a relação PVP também é a menor do grupo. Já em termos de margens, a gente percebe que as margens da Usiminas e o ROI estão em patamares bem mais baixos do que outras empresas do setor. Neste gráfico de cotação da ação, a gente pega um histórico um pouco mais longo, e praticamente 10 anos, e a gente percebe bem aí o ciclo de valorização e desvalorização das ações da Usiminas. Então, é uma empresa que depende muito do ciclo econômico, né? E de certa forma aí tem uma oscilação bastante forte em relação a isso. Calculando o valor intrínseco pela fórmula de Graham, a gente ainda chega em valores acima aí do valor de negociação da ação. Analisando agora a projeção do preço da ação dos analistas, né, há uma divergência bastante grande. Tem analista aí apontando para R$ 2 e analista apontando aí para mais de R$ 15 por ação. Então, assim, é uma variação muito grande. A maior parte deles tem recomendação neutra em relação à ação. E vamos trazer agora algumas informações divulgadas na sua última publicação de balanço. É interessante notar que ela traz essa informação aí sobre capital de giro e estoques, né? A gente percebe aí um aumento nos estoques no último trimestre, principalmente em materiais acabados, né? Em termos de CAPEX, a empresa apresentou um bom patamar de realização de CAPEX, acima aí do que realizou no primeiro trimestre do ano anterior, e a gente observa pelo comportamento a tendência é a empresa até crescer aí ao longo do ano esse investimento. Em termos de fluxo de caixa e equivalentes, né, então a gente tem aí o resultado do EBITDA, compensado aí pela variação, né, do capital de giro da empresa e descontado o CAPEX aí, que praticamente compensou aí essa variação do capital de giro. E um outro ponto que é interessante para o investidor de Usiminas é perceber ali que em termos de atuação das indústrias que compram o seu produto, né, a gente tem aí um certo grau de diversificação ali, né, atendendo desde indústria automobilística, construção civil, indústria mecânica pesada em geral, mas em compensação, grande parte da sua receita vem do mercado interno, como podemos ver aqui nesse gráfico. E vamos trazer agora algumas notícias publicadas recentemente aí a respeito da Usiminas. A primeira delas, no dia de divulgação da informação, chamando atenção aí para a queda de 57% no resultado do primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano anterior. Outra informação, também para lembrar o tipo de indústria e os riscos envolvidos, né, nesse tipo de operação. Houve aí um acidente aí em que uma onda de calor vinda do alto forno atingiu ali alguns funcionários da empresa que foram parar no hospital, inclusive. Outra notícia, agora talvez aí a notícia mais relevante, é a mudança do controle acionário da Usiminas. A Nippon Steel tinha uma participação majoritária ali, né, controlava aí as decisões da empresa. E a Ternium, ela fez um acordo com a Nippon Steel e comprou uma parte relevante das ações ordinárias, um acordo aí de 687 milhões de reais, e assumiu dessa forma o controle do grupo, né? E vamos ver aí como é que vai ser esse controle da Ternium em relação a Usiminas, né? Vale ser comentado que a Usiminas, né, com esse controle japonês, ela tinha muito contato, né, a cultura japonesa, né, enraizada nas atividades da empresa, e agora é um grupo ítalo-argentino, né, vamos ver as mudanças e eventualmente aí ajustes de direção que o grupo queira fazer
na empresa. E outro comentário, a empresa também vai fazer uma reforma em um dos seus alto-fornos, demandando aí uma quantidade significativa aí de empregados. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nas ações da Uzi Minas, de acordo aí com seus últimos resultados divulgados já no primeiro trimestre de 2023. Do lado positivo, a empresa está com dívida líquida aí quase negativa, né? Praticamente empatando aí no 0 a 0. Tem um bom nível de diversificação do mercado em termos de indústrias, né? São diversas indústrias que dependem do seu material produzido. Do lado negativo, a queda nas receitas e nos lucros que a gente observa aí já no primeiro trimestre de 23 já é um primeiro sinal de alerta. Um pagamento bastante irregular de dividendos, de acordo com o seu histórico, né? Ou seja, o investidor que pretende uma carteira de investimentos, ele vai ter uma irregularidade aí no seu recebimento. A grande variação na estimativa dos analistas, então a gente percebe aí que eles divergem bastante em relação aos cenários para a empresa, e um preço proporcionalmente mais alto e margens menores do que empresas similares. Esse é um ponto de atenção também para quem pretende entrar nas ações da Uzi Minas agora. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.